Olá, pessoal. Então vamos para o capítulo 8, O Homem Mais Magro de Luanda. Antes de começar esse capítulo, eu quero, se tudo der certo, mostrar para vocês algumas das minhas pesquisas em imagens. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Então, essa aqui é a planta do deserto que foi mencionada no capítulo passado, a Welwitschia, não sei se diz Welwitschia ou Welwitschia mirabilis, que é uma planta do deserto. Tem várias imagens dela, assim, em diferentes estágios. Essa aqui já é uma planta que, pronto, já tá mais ou menos no seu declínio, digamos assim, tá começando a secar e tal, mas tem outras imagens dela mais novinha, enfim. Aqui, os tremoços, que foram mencionados também no capítulo passado. Então, como eu falei para vocês, são tipos, assim, tipo um feijão. E tá vendo esse furinho deles? É tipo a uva mesmo. Quando a gente aperta para comer, sai a polpazinha, enfim, a parte, digamos, gostosa do feijão, do tremoço, né? Sai para fora. Não, desculpa pelo pleonasmo, né? Sai para dentro, enfim. Sai para fora, gente. Pleonasmo. Bem, vamos voltar para o texto e depois eu mostro outra imagem que eu também separei para vocês visualizarem uma palavra aqui que vai aparecer nesse capítulo. Vamos lá. O homem mais magro de Luanda. Mas caíste das escadas ou foi assim acidente de carro? Não, pá, foi o Chico que me deu um apertão. Palavras do Vaz, dias depois do apertão. A casa do tio Chico tinha talvez a cerveja mais deliciosa de Luanda. Os mais velhos é que falavam isso, antes e depois de beberem umas quantas. Eu e a tia Rosa tínhamos mais a ocupação de abrir a porta e ir buscar essa tal deliciosa cerveja. Não me lembro bem se os toques eram diferentes ou não, mas o tio Chico sabia quem estava no portão pelo modo como a campainha tocava. As pessoas iam chegando. Ó Rosa, traz aí uns torresmos e um gindungo malandro. 2 toques rápidos. É o Osório, vai abrir, Dalinho. Um toque suave, tipo tímido, é o Mogofores, e vem com sede. Toque longo e palmas, é o Lima, ó Rosa, dá aí um jeito. A mesa enchia-se de copos de cerveja, aperitivos e sobras, quitetas, quitaba, camarões, chouriço, a televisão sempre ligada e pessoas de todas as cores que vinham beber dos barris de cerveja do tio Chico. O tio Chico gostava de fazer obras no quintal, acho eu. Ao lado da enorme gaiola de rolas, ele construiu 2 quartos. Pensei que era quarto de gente, afinal, era para guardar carne, peixe e o barril de cerveja que ficava lá dentro. Um quarto era tipo geleira e o outro era a arca de congelar tudo. Naquele tempo, o tio Chico tinha um contato para ir buscar barris de cerveja e podia haver maca se não houvesse aquela botija fininha de dar pressão aos finos. Ficava tudo dentro do quartinho geleira. Cá fora havia a torneira da cerveja e um banquinho para eu chegar lá e poder encher os copos. Eu então gostava bué dessa minha missão de finos. No quintal do tio Chico, eu já não contava os finos, era perda de tempo. Depois do fino 77, as pessoas riam muito, e já não havia quase torresmos no pires. Os olhos brilhavam mais, e eu até já podia contar anedotas sem graça nenhuma que todos riam mesmo só à toa. A campainha tocou, só que o tio Chico não disse quem era. Olhei logo na direção do portão para saber se ia já a correr abrir. O Lima pousou o copo. O Mogofores parou de rir. Ainda por cima, arrotou sem pedir desculpa. O Osório puxou as calças para cima, como sempre gostava de fazer, mesmo que o cinto já estivesse perto do sovaco. A tia Rosa também esperou. A campainha tocou mais. Eu já só mexi os olhos. Vai lá ver, o tio Chico falou. O miúdo não vai sozinho. A tia Rosa agarrou-me no braço. Os outros ficaram com cara não sei de quê.
Era sempre assim. Se houvesse uma pequena maca entre a tia Rosa e o tio Chico, todos paravam de beber. A tia Rosa levantou-se. Fomos juntos. Era o Vaz. O Vaz era um senhor muito alto, também camba do tio Chico, talvez o homem mais magro de Lisboa. Desculpa, de Luanda. Boa noite, dona Rosa. O senhor Chico tá? A tia abriu o portão para ele entrar. No quintal já havia barulho de novo. Todos riram quando o Vaz entrou nessa maneira desajeitada de cumprimentar as pessoas. Oh, meu sacana, então tu não sabes tocar a campainha como deve ser? O Vaz não disse nada, cumprimentou todos e no fim aproximou-se com receio do tio Chico. Não me digas que estás outra vez com medo de me apertar a mão. Não sei, eu era só uma criança dessas a olhar os mais velhos, mas muita gente não gostava assim muito de cumprimentar o tio Chico. Anda cá, meu sacana, andas a tocar a minha campainha com toques secretos, tu quase que entras pela racha do muro. O Vaz, com medo, chegou perto do tio Chico. Quando foi abraçado, o tio Chico fez questão de lhe dar um apertuzito. As costas do Vaz fizeram um ruído tipo estalido de porta enferrujada. Ó, Dalinho, traz aí um fino, bem tirado para este sacana do Vaz. Atravessei o quintal com o copo de vidro na mão, na direção da torneira da cerveja pendurada na parede. Na cozinha aberta cá fora, a tia Rosa, com o avental dela azul e bonito, com chinelas abertas e antigas, fritava mais torresmos e controlava o peixe grosso no forno. Durante muitos anos, para mim, o mundo teve o cheiro daquele quintal maluco, as cervejas, as comidas e as mãos da tia Rosa a emprestarem cheiros de cozinha aos meus cabelos despenteados. De longe, olhei o Vaz fazer caretas de dor. Tentava disfarçar, mas desconseguia. Trouxe-lhe o fino bem gelado e ele bebeu tudo num gesto de matar a dor. Tava cheio de sede, meu sacana. Depois do jantar, as filhas do tio Chico já tinham ido dormir e a telenovela estava quase a acabar. Acordei com a voz do senhorzinho Malta a dizer: "Tô certo ou tô errado?" E o telefone tocou. O tio Chico atendeu. Primeiro ficou preocupado, depois riu devagarinho. Tá bem, espero que corra tudo bem com esse sacana." Eu e a tia Rosa também queríamos saber do caso. O tio andou devagar, de propósito. Sentou-se. Ó, Rosa, vai-me lá buscar um fino, filha. O tio Chico fechou as janelas da sala, recebeu o copo e bebeu de pênalti. A saúde do Vaz, ainda disse, enquanto ia para o quarto. A tia Rosa apagou a luz da sala e fomos juntos para o quarto. O sacana do Vaz está no hospital, tem 2 costelas partidas. Eu ainda queria perguntar se isso de costelas era o quê, mas já era tarde. Amanhã vamos lá ver o gajo. E tu podes mexer na manivela da cama, Dalinho. O tio apagou o candeeiro enquanto a tia fez-me uma festinha na bochecha e endireitou o lençol como fazia sempre há tantos anos, para os mosquitos não me ferrarem nos braços e não me atrapalharem nos meus sonhos de falar durante a noite. Bem, nesse capítulo tem várias palavras interessantes e também eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês. Eu espero que as imagens estejam passando, né? Eu vou ver depois a gravação. Mas aqui nós estamos vendo um cenário em que esse tio Chico parece ser uma pessoa, como a gente já comentou nos capítulos passados, uma pessoa com algum status social, que todo mundo queria conviver. É interessante porque ali no início do capítulo é dito que pessoas de todas as cores iam para casa dele, né? Então, ele é uma pessoa que se relaciona com brancos, negros, mestiços, enfim. E isso não é um comentário ao Léo. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, né, para vocês, que nada no texto, seja ele qual for o texto, mas especialmente um texto literário, nada está ali por acaso. Nada está ali para encher linguiça, como a gente diz no Brasil, né? Para encher chouriço. Né? Tá ali porque tem um significado, tem um valor, tem um sentido, tem um propósito. Então, era uma pessoa que se relacionava com diferentes classes sociais, com diferentes
pessoas, né? Bem, depois, então, ele tem ali um quintal muito movimentado, tem um poder aquisitivo, né? Tem 2 quartos só para armazenar comidas, e um quarto é mais gelado, o outro é menos, e um é para cerveja e tal, o outro é para as comidas, né? Para os petiscos. Então, é uma pessoa que tem poder aquisitivo, que tem televisão em casa, enfim, todas essas coisas. Bem, as pessoas provavelmente vão ali também para conversar sobre política. Por isso que é relevante falar de toques específicos para tocar a campainha, né? Porque assim sabe-se quem é, porque existe um combinado, um toque de como que você toca aquela campainha para saber que é você. Então, o tio Chico, conforme as pessoas vão chegando, ele fala já quem é, ó, é fulano, vai lá abrir e tal. Quando chega esse Vaz, né, esse homem magro, que toca a campainha de uma forma, digamos assim, normal, ou enfim, sem seguir nenhum combinado, ele destoa. E todos ficam como o menino conta, né? Ou seja, como o adulto conta na sua memória de menino, ficam com uma cara não sei de quê. Ou seja, ficam com cara de nada, né? Ficam sem expressão, porque é uma certa tensão, né? Aquele momento que ninguém sabe se é para ficar preocupado ou não. E as pessoas têm uma expectativa em relação ao tio Chico, né? Ele vai permitir que abra a porta? Não vai? Como que vai ser? E aí o tio Chico manda a criança ir abrir a porta. E aí a Rosa entra no meio, né, a tia Rosa, e fala, não, a criança não vai lá sozinha, porque poderia ser uma pessoa que não era agradável, enfim, alguém procurando confusão, podia ser qualquer coisa, podia ser alguém que não era do círculo social deles, então podia apresentar algum perigo. Bem, de todo modo é esse Vaz que tá muito magro, a gente não sabe porquê, mas na lembrança, então, do narrador personagem, parecia ser o homem mais magro de Luanda, e quando ele chega, ele aparentemente tá meio desconcertado, enfim, tá agindo de uma forma meio estranha, e pronto, e aceita beber a cerveja, etc, e parece que tava com muita fome, muita sede, enfim, nós já sabemos que tá fazendo muito calor, enfim. E depois, mais tarde, eles recebem uma ligação dizendo então que o Vaz está no hospital com 2 costelas quebradas. A criança não sabe o que era costela, mas nós adultos sabemos, e claro, né, com certeza crianças e adolescentes hoje em dia saberão, que as costelas nada mais, nada menos são as partes essenciais da nossa coluna, né? Então, fica no ar que o tio Chico, ao dar aquele abraço mais apertado, quase como dando um certo puxão de orelha, né? Enfim, uma certa chamada de atenção por ele ter entrado de uma forma inadequada, né? Sem seguir ali aqueles protocolos de segurança, aqueles protocolos do círculo social, né, de saberem quem é que tá chegando, etc. Ele dá um abraço mais apertado e pode ser que ele tenha, nesse momento, quebrado 2 costelas do Vaz, né? A criança, na sua memória, menciona que ouviu o estalar, né, alguma coisa ali estalou. E aí, pronto, depois a gente fica a saber que o Vaz está hospitalizado por causa disso, e o tio Chico vai beber uma cerveja em homenagem a ele e dá digamos assim, saúde pela saúde dele, né? Bem, existem várias palavras aqui que são do contexto angolano ou do contexto português e angolano também, né? Torresmos, acho que brasileiro sabe muito bem o que é um torresmo. O jindungo, muitas pessoas saberão também, mas algumas não. É uma pimenta. Eu vou mostrar para vocês a imagem que eu separei, espero que apareça. Espero que esteja aparecendo, tá? Vamos ver depois na gravação. Enfim, é uma pimenta comum em Angola, até onde me cabe a informação. E depois nós temos algumas outras palavras, né? Tem vários aperitivos, né? Que são
São coisas pra gente degustar. Tem quitetas, quitaba, camarões, chouriço, enfim, vou deixar aí a curiosidade para vocês. Talvez eu traga mais imagens, mas enfim, eu não trouxe todas as imagens. Mas pesquisem, joguem no Pinterest, enfim. Eu acho que é sempre válido conhecer um pouco mais, como eu já disse, entrar mais no texto. Os finos são nada mais, nada menos do que os chopps, né? Ou seja, enfim, um copo de cerveja tirada à pressão. Deixa eu ver o que mais. Depois tem um neologismo que eu achei engraçado enquanto eu tava lendo, que é ele desfez alguma coisa, enfim, não sei se eu vou encontrar agora. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais alguma palavra interessante, específica. Fizeram um ruído tipo um estalido. Estalido é um som com a boca, né? Um som agudo, é tipo um assovio, mas é um estalo com a boca, um estalo com a língua, né? Isso é um estalido. Achei a palavra. Desconseguia. É um neologismo, né? Ou seja, ele não conseguia fazer alguma coisa, então ele desconseguia. De longe, o Vaz estava fazendo caretas de dor, né? Então, assim, tudo indica que ele tinha acabado de ter as 2 costelas quebradas pelo abraço forte do tio Chico, né? Então, ele estava ali cheio de dores, enfim, estava fazendo com as caretas de dor, que ele tentava disfarçar, mas desconseguia, ou seja, não conseguia. Enfim, ele estava ali tentando tomar ou seja, o Dalinho, né, que é a outra forma de falar do Dalu, o Dalinho é uma alcunha, um apelido, leva para ele um fino bem gelado e tal, e ele bebeu rapidamente, como quem quisesse daquela forma matar a dor. Essa palavra aqui que eu pronunciei mal a primeira vez, depois eu corrigi, né, o penalti. Beber de penalti é uma expressão para dizer beber de uma vez só, né? De uma golada só. Então, beber tudo de uma vez. É virar, né? Virar o copo. O gajo é o rapaz, o cara, né? É uma forma de falar de rapaz, de cara. Enfim, não é muito para menino. Para menino, criança, eles usam mais a palavra o puto. Eles que eu digo, os angolanos, enfim, os portugueses também. Agora, para rapazes mais velhos, para um cara qualquer, eu posso falar gajo. E acho que é isso, né? Fazer festinhas, que eu já comentei para vocês no capítulo passado, fazer festinha na bochecha, ou seja, fez um carinho na bochecha dele. E para os mosquitos não me ferrarem nos braços, ferrar é machucar, fazer muitas feridas, né? Então acabarem com ele nos braços. Acho que é isso. Acho que é isso. Como eu sempre digo, se tiver alguma palavra, alguma expressão, alguma parte da história que vocês queiram que eu comente com mais detalhe, podem deixar aí nos comentários o pedido, enfim. E se vocês quiserem comentar alguma coisa também que vocês acharam interessante do texto, fiquem à vontade, tá bom? Até o próximo capítulo.